Gente, na primeira aula nós vimos que as palavras elas têm uma certa estrutura, ou seja, elas são formadas por radical e afixos. Vocês sabem que o radical é aquela parte que normalmente não varia, a parte que normalmente não muda da palavra. Já os afixos, eles são morfemas. O que são morfemas? Morfemas são as menores estruturas da nossa língua. Então, digamos assim, um pedaço de palavra, como se fosse um pedaço de palavra, mas que possui um sentido quando é agregado a outro. Tipo, a palavra normal. Normal é radical, é uma palavra, mas já é o próprio radical. É a palavra mínima, né? Eu gosto de chamar assim, a palavra mínima. Quando eu coloco anormal, esse A, ele é acrescentado à palavra normal para dar um sentido contrário, para dizer que a pessoa não é normal. Observem que esse A, ele dá um sentido de negação. Não é normal, anormal. Então, esse A, ele é um afixo, ele também é um prefixo e ele é um morfema, porque a menor estrutura é uma estrutura pequena, que é chamada de prefixo, que está sendo acrescentada a uma palavra. Gente, os afixos são as duas coisinhas. Afixos são sufixos mais prefixos. Eu vou colocar aqui num quadro, quero que vocês anotem para que vocês não se confundam na hora da prova. Então, nós temos aqui estrutura das palavras, do verbo não. Estrutura das palavras. Estrutura das palavras. Nós temos aqui o radical, parte que normalmente não varia. Parte que normalmente não varia. E temos também O vertical. que vertical, menina. Temos também os afixos. Os afixos, eles são subdivididos em duas estruturas. A primeira, que são os prefixos, e a segunda, que são os sufixos. Deixa eu colocar as setinhas para visualizarem melhor. Radical, afixos, são subdivididos em... Não, deixa eu fazer de uma forma mais legal. Então, eita. Então, os afixos, eles são subdivididos em prefixos e sufixos, e o radical é aquela parte que normalmente... Ficou feio isso. Aquela parte que normalmente não muda. Pronto. Então, quando falamos em estrutura das palavras, nós temos os afixos, que são, na verdade, os prefixos e os sufixos. Os dois são afixos. Esses dois. E temos o radical, que é a parte que normalmente não varia. Então, escrevam isso aí. Vou dar um tempinho só. Uns segundos. Escreveram? Ainda não.
Pronto? Ainda não. Pronto, terminei. Tem alguém fazendo ainda? Quem cala consente, então. Já terminei. Estrutura das palavras. Vamos lá. Na primeira parte deste capítulo, vimos... Deixa eu ativar aqui. Na primeira parte desse capítulo, vimos que a base de uma palavra é chamada de radical, o elemento que possui seu sentido básico. Ao radical, podemos acrescentar afixos, que possibilitam a criação de palavras. Tanto o radical como os afixos são estruturas mínimas que possuem sentido. Por exemplo, a letra F isolada não possui sentido, mas quando combinada com outras, forma radicais bastante produtivos, como fio, que está na base de palavras como filho, filiação, filial, filhote e etc. O radical veicula sentido, mas a letra F isolada não. Tecnicamente, chamamos de morfema as menores estruturas linguísticas capazes de veicular sentidos, como o radical e os afixos. Agora veremos mais alguns tipos de morfemas. Então, gente, como eu disse a vocês, o que são morfemas? Os morfemas são as menores estruturas da língua e elas têm que produzir sentido. Não tem como eu dizer que a letra F sozinha ela tem sentido. O F sozinho não. Mas se você combinar a letra F com outra palavra, você combinar a letra F com outra letra, ela vira um radical. E se virar um radical, ela já vira uma estrutura. Uma pequena estrutura da língua e um morfema. Ou seja, um morfema. Os morfemas, eles podem... Na verdade, os radicais e os afixos, eles são morfemas. Mas também as vogais temáticas são. Vocês viram um pouco de vogal temática sobre vogal temática no 7º ano. Então, o que é uma vogal temática? Carlinhos, faça a leitura para mim, por favor. A vogal temática ocorre tanto nos nomes quanto nos verbos. Nos verbos, ela indica a conjugação. A. Primeira conjugação. I. Segunda conjugação. E terceira conjugação. Veja. Aproximar. Primeira conjunção. Receber. Segunda conjunção. Ouvir. Terceira conjugação. A junção do radical com a vogal temática é chamada de tema. Gente, aqui é recapitulando o que vocês estudaram. Quando os verbos eles são terminados em A, AR, primeira conjugação, ER, segunda, vou colocar aqui para relembrá-los. Cadê? Verbos terminados em AR, primeira conjugação, ER ou OR, segunda. E IR, terceira. Então, nós temos aqui os verbos que pertencem primeira, segunda e terceira conjugação. O verbo aproximar termina em AR, primeira conjugação, ER, receber, segunda e ouvir, terceira. Isso tudo vocês viram no 7º ano. Então, quando nós juntamos, gente, o radical mais a vogal temática, nós temos o chamado tema. O chamado tema. Então, exemplo, deixa eu colocar aqui. Nós temos a palavra amar. Gente, qual é o radical de amar? A parte que normalmente não muda. Deixa eu pensar. Conjuguem a palavra amar, o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais. O que é que se repete em tudo isso?
Gente, isso é assunto sétimo ano, nono ano, não é nem para pensar. Qual é o radical do verbo amar? AM. AM, certíssimo. Por que o AM e não AMA? Porque quando eu digo eu amo, eu tenho um O. Então o O já muda. O que é que se repete? O AN. O AN é radical. Qual é a vogal temática? Aqui indica que conjugação ele pertence. O R, O A, a gente, é R, vogal, ó. Vogal. Vogal é uma letra só. Vogal. Quando eu junto o radical e a vogal, dá que nome? Hein, gente? Quando eu junto o radical mais a vogal temática, que nome dá? Aqui. da... Peraí, para concluir. Estou aguardando. Difícil, hein, nono ano? Muito difícil. Eu pedi para vocês somarem an mais a, ama. E vocês não conseguiram me dizer isso aqui. Quando eu junto o radical mais a vogal temática, que palavra dá? Ama. Simples e simples. Ou estão almoçando, ou não estão prestando atenção na aula, ou não querem responder, mas vocês comecem a querer, porque a prova está em cima. E isso é assunto de prova, pode ter certeza. É assunto de prova. E essas perguntas que eu estou fazendo a vocês aqui não são nada perto do que vai cair na prova. Então, vocês cuidem de deixar de preguiça ou deixar de parar de prestar atenção para prestar atenção nas coisas direito. Então, o tema é quando eu junto o radical mais a vogal temática. Sempre que eu juntar o radical mais a vogal temática, vira o tema. Tema é uma nova estrutura que vocês devem aprender agora. Deixa eu colocar aqui. Quero que vocês me respondam agora. O verbo sentir. Qual é o radical? Sem. Até o N. Só até o N? Vai mais. Sem. Sem T. Até o T. Porque se eu tirar o T, não vai ficar do verbo sentir. Vai ficar totalmente diferente. Eu sinto. Tudo bem que tem aqui o sinto é irregular. O primeiro, eu sinto. Ninguém diz eu sinto. Eu sinto. Eu sinto, tu sentes, ele sente, nós sentimos. Observe, T, sem T, o tempo inteiro. Então, o radical aqui do verbo sentir. Radical do verbo sentir é sem T. Qual é a vogal temática? I. O I. Qual é o tema? O tema é quando eu junto o radical mais a vogal temática. Qual é o tema? Sentir. Sentir. Isso aqui é tema, certo? É o tema. Do verbo dançar. Qual é o radical? Dan. Dan. Dan, certeza que é dan? Não pode chutar, isso aqui você tem que saber. Como é que você vai saber? Eu Dan danço, e tu o C. danças, ele dança, nós O dançamos. Dan e o C cedilha. O dance, não é? Até o C. Então, até o C cedilha é radical. É a parte que normalmente não muda. Qual é a vogal temática que indica que conjugação o verbo pertence? A. Qual é o tema? Dança. Dança. Difícil, gente, isso aqui. Não. É porque eu não estava lembrado direito Dança. desse assunto. Dança é tema. Então, o tema é quando eu junto o radical mais a vogal temática. Isso é o tema. A junção do radical com a vogal temática é chamada de tema. Nos exemplos, são temas aproxima, recebe e ouvir.
A vogal temática nominal aparece no final dos nomes, substantivo e adjetivo, que não apresentam oposição masculino e feminino. Gente, nos verbos é fácil de identificar a vogal temática. Por quê? Porque a vogal temática, ela indica que conjugação ao verbo pertence. Mas nos nomes, ela está no finalzinho da palavra, em adjetivo e substantivo, e ela só acontece vogal temática, só aparece vogal temática quando esse nome ele não tem oposição entre masculino e feminino. Como? Alegre. Existe alegro e alegra? Ah, eu estou alegro. Ele está alegra. É um adjetivo? Não. 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 É um adjetivo, mas não existe oposição entre masculino e feminino. Então, esse aqui é uma vogal temática. Livro. Existe livra? Não. Não. Existe livraria. Livraria, mas livra não existe. Livraria é um derivado, é diferente. Então, livro, o O é uma vogal temática. Toalha, não tem toalho e toalha, não tem meso e mesa, não tem quente e quenta, nem fogo nem folga. Então, quando não tem oposição entre masculino e feminino, a última letra, quando é vogal, ela é chamada de vogal temática. Vogal temática nos nomes é quando não existe oposição entre feminino e masculino. Já a desinência é o contrário nos nomes. O que é desinência? Quem pode fazer a leitura do que é desinência? Eu. Pode ser de novo? Pode. As desinências são morfemas que se ligam aos radicais para caracterizar as flexões, variações, que os nomes e os verbos podem apresentar. Por esse motivo, podem ser nominais ou verbais. As desinências nominais marcam o gênero, masculino, feminino e o número, singular ou plural, de substantivos e adjetivos. Já as desinências verbais marcam a pessoa, o número, o tempo e o modo das formas verbais. Observe. Então, nós temos aqui desinências nominais. Obrigada, Antônio. Deixa que daqui eu prossigo para explicar melhor. Nós temos aqui as desinências nominais. Ó, menim. Menim, você sabe que é radical, certo? Vocês sabem que menim, ó, até in é radical. Por quê? Porque existe menino. Então, já muda o O. Então, até onde não muda, até o N. Menim. É radical. Esse A, eu poderia colocar na prova tipo assim, esse A de meninas é vogal temática ou é desinência? Aí vocês colocariam desinência. Desinência de gênero. Por que desinência, gente? Porque existe meninas e existe... O que mais? Qual é o oposto? O masculino. Feminino. Meninas e meninos. Então, deixa eu ver quem falou aqui pelo bate-papo. Mário respondeu. Então, meninas e meninos. Gente, então qual a diferença da vogal temática e da desinência nos nomes? Qual é a diferença entre as duas nos nomes? Nos nomes, a vogal temática, ela não tem oposição entre masculino e feminino. Então, é quando uma vogal aparece no final do adjetivo ou do substantivo, mas não existe um feminino e um masculino. É uma palavra neutra, ou seja, uma palavra para os dois sexos, tanto feminino quanto masculino. Já a palavra meninas, esse A, ele é desinência de gênero. Por que desinência? Porque existe tanto meninas quanto meninos. E o S é uma desinência de número. Por que desinência de número? Porque é uma terminação que indica que é plural. Sempre que falar em número, gente, não é 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Não são os numerais, os numerais cardinais. Eu estou falando de plural e singular. Filhinha. Qual é o radical? Fil. Ó, fil. Até aqui. Fil é radical. O in. O in é um sufixo que indica o quê? O grau. Que grau é? O diminutivo
diminutivo, indica o diminutivo. Filhinho, A. E esse A? Desinência de gênero. Por quê? Porque poderia ser filhinho. Então, eu poderia colocar para o gênero masculino. Já as desinências verbais, nós temos vive, ó, viveríamos. Observem como acontecem as desinências nas palavras, ó, nos verbos. Vive, radical, que é a parte que se repete. O é, uma vogal temática, que indica que pertence ao verbo viver, segundo a conjugação. Ria, o ria indica o tempo. O tempo e o modo. O modo, que é indicativo, e o tempo, que é futuro do pretérito, que é o ria. E o mos, a pessoa, porque através desse mos eu consigo descobrir que é nós, ó. Nós viveríamos. Então, através de um mos, eu consigo descobrir qual é a pessoa. Então, a principal diferença entre desinência e vogal temática é que, nos nomes, a vogal temática não tem oposição entre feminino e masculino. E as desinências possuem essa oposição. Então, quando é desinência, eu consigo colocar para masculino. Quando é vogal temática, não. Gente, para não confundir muito vocês, eu vou dar uma paradinha por aqui, em desinência e vogal temática, a diferença entre essas duas. Para segunda-feira, eu trazer algumas questões para a gente... Alguns exercícios práticos para a gente trabalhar na sala de aula, certo? Vou fazer a frequência, vou interromper aqui o compartilhamento. Meu Deus, só temos aqui 4 alunos, por isso que está tão participativa a aula. Então, é melhor colocar logo o nome dos 4 que estão. Mais fácil do que fazer a frequência. Deixa eu colocar aqui. Então, só estão na aula de língua portuguesa Maíla, Mário, Carlinhos e Camila. Deixa eu tirar uma foto aqui da tela, porque eu já... Manda para Larissa. Porque eu já coloco no grupo os que faltaram, para ficar mais fácil. Então, gente, eu vou finalizar a aula por aqui. Lembrem de fazer a atividade da página 289, é só uma página. Façam, mandem-me foto até segunda-feira, antes de começar a aula, viu? Então, bom fim de semana para vocês e até segunda-feira, viu? Tchau, tchau.